Olha como ocorre a formação de um plexo. Na verdade, a gente tem diferenças na formação dos plexos, principalmente do plexo braquial e do lombosacral. Eles são um pouquinho diferentes na sua formação, mas eu vou passar aqui algumas informações anatômicas que você vai falar, cara, que legal isso, cara. Eu tenho aqui, ó, a medula espinal com os nervos espinais aqui, ó, formando os plexos, tá? Na região cervical e na região lombosacral. E aqui na região torácica, onde eu não tenho a formação de plexos. Cara, eu vou dar uma informação ouro para você aqui. Se eu isolar a medula, que é o que eu tenho aqui, ó, olha que interessante o que acontece na região onde eu tenho a formação dos plexos. Onde eu tenho a formação do plexo braquial aqui, a medula espinal é mais gorda, ela é gordinha aqui, ó. Isso que vocês estão vendo aqui em cima é o bulbo, tá? Então é o bulbo do tronco encefálico, aí ele se estreita aqui nos primeiros segmentos medulares aqui. Aí eu começo a ter o engordamento. Engordamento, existe essa palavra? A medula na região cervical ela é mais gorda, ó. Aí ela fica fina na região torácica e ela fica gorda de novo aqui na região lombosacral. Sabe o que significa isso? Quando você isola uma medula, você faz uma dissecção de uma medula, por exemplo, você está com um cadáver fresco e sua missão é fazer a dissecção de uma medula espinal. É difícil fazer a dissecção de medula, cara. O pessoal acha que ela puxa a medula, não é bem assim não, filho. Você tem que serrar meu, o bagulho é louco. Aí tá aqui, ó. Quando você conseguir isolar uma medula, a medula na região cervical e na lombar, ela é mais gorda e ela possui duas intumescências. Uma intumescência cervical e uma intumescência lombar. O que significa isso, Rogério? Que na intumescência cervical eu tenho a formação do plexo braquial e na intumescência lombar eu tenho a formação do plexo lombosacral. Então, quando você pegar a imagem de uma medula que é totalmente reta, essa imagem está errada. A verdadeira imagem de uma medula espinal, ela apresenta duas intumescências, duas partes gordas, uma cervical e uma lombar. Tanto que, olha que coisa legal. E aqui do lado eu tenho a formação dos plexos, ó. Então, na altura da intumescência cervical, eu tenho a formação principalmente do plexo braquial. E na altura da intumescência lombar, eu tenho a formação do plexo lombosacral. É isso que explica a medula ser mais gorda na cervical e na lombar e ser mais fina na região torácica, por causa das intumescências que ocorrem para a formação dos plexos. E aí quando vocês olham também os cortes medulares, é interessante que vocês observem o seguinte aqui, ó. Aqui vocês têm 4 cortes medulares aqui, ó. Você tem um corte na altura da região cervical, que é o A. Um segundo corte transversal da medula, que é o B aqui, ó, que é na região torácica. Um terceiro corte, que é na região lombar. E um quarto corte, que é sacral. Então aqui medula cervical, medula torácica, medula lombar e aqui a medula sacral. Olha que coisa interessante. Nessa região cervical, vocês percebem aqui que a medula ela é mais achatada no sentido anteroposterior. E aí vocês verificam aqui, ó, que os cornos anteriores aqui eles são bem alargados aqui, ó. Isso é uma característica da medula cervical. A medula cervical ela é achatada no sentido anteroposterior. Tá? Então é uma característica que difere a medula cervical das outras. Ó. Você não vê nenhum outro segmento que tem esse achatamento que eu vejo na cervical. E você vê que ela é larga, ela é gorda, porque aqui eu tenho intumescência cervical. Ó. Você vê que a cervical ela é pau a pau com a lombar aqui, ó, em largura, né? Então ela é bem larga, mas ela é estreita no sentido anteroposterior, tá? Então essa é uma característica da medula cervical. Rogério, como você sabe que essa aqui é uma medula torácica? A torácica é uma zona de transição, mas se eu pegar uma torácica média, você verifica que a torácica média já é redonda. Vocês percebem que na região cervical e lombar, a gente tem um corno posterior e um corno anterior da medula, né? No H medular aqui, ó. Então eu tenho o H medular aqui na região cervicolombar, aqui eu tenho um corno posterior, que é mais estreitado, e um corno anterior que é largo aqui. Se a gente perceber, na região torácica, além do corno posterior e do anterior, tem um corno lateral aqui, ó. Esse corninho aqui, ó. Corninho safado que entrou aqui, ó.
Esse corno lateral só existe na região torácica e ele ocorre para a formação do sistema nervoso autônomo na região torácica. Sabe onde você tem lá os gânglios torácicos do sistema nervoso autônomo? Pois é, eles emergem a partir desse corno lateral aqui, ó. Esse corno lateral só existe na região torácica. Ele é exclusivo para a formação daquele sistema nervoso simpático que a gente tem na região torácica. Tá? Então é muito legal, né, que na região torácica, né, vocês sabem que o sistema nervoso simpático, ele é tóraco-lombar, né? Então, nessa região torácica a gente vai ter a formação desse corno lateral aqui. Então, nunca se engane num corte. Se você vê um corte histológico e você vê os cornos laterais aqui, pode ter certeza que se trata de um segmento torácico. Segmento lombar, vocês percebem, né? No lombar e no sacral aqui, vocês percebem que ela já é mais arredondada. Você tem uma medula mais cilíndrica nessas regiões. E você percebe que o H medular ele começa a ficar mais alargado, porque quando eu tiver o último segmento da região sacral, depois que acabar a sacral acaba no cone medular. Então o cone medular é o final lá que a gente tem, né, da medula. A medula acaba em CC1, né, que já é uma medula bem diferente das outras partes. E aí quando você faz um corte basicamente abaixo da vértebra L2, L3, o que a gente vai ver nos cortes, principalmente quando vocês veem uma ressonância magnética, você vai ver caldequina, tá? Quando vocês veem o H medular, significa que vocês estão vendo uma tomografia ou uma ressonância na altura óssea de C1 a L2, mais ou menos, que é o tamanho da medula. Porque a medula é mais curta que a coluna vertebral, tá? Se você não sabia disso, saiba agora. A coluna vertebral é mais longa que a medula. A medula acaba na altura de L2, né? Da vértebra L2 aqui. Porque no processo de crescimento embriológico na barriga da mamãe, o que acontece? Você tem o crescimento da parte óssea e da parte medular, basicamente, quando você está na barriga da mãe, na mesma velocidade, só que depois que você sai da barriga da mãe e começa a se desenvolver, a coluna vertebral começa a crescer mais que a medula. E a medula é mais curta. É tipo camiseta curta, sabe? A medula ficou mais curta. Então, basicamente o segmento CC1, né, que é o cone medular, ele fica na altura da vértebra L2 aqui. Então, quando você vê cortes de tomografia e ressonância até a vértebra L2, você está vendo o H medular aqui, ó. Não se deixe enganar, tá? Porque quando você pega um corte tomográfico ou de ressonância magnética abaixo de L2, você vai verificar que você não tem mais a presença desse H medular. Você começa a ver um monte de pintinhas. Aí você olha aquilo, acha estranho. O que é aquilo? Aquilo é a caldequina. É essa parte aqui, ó. O cone medular está aqui, ó. Isso aqui é o cone medular, ó. Então significa que eu tenho aqui a vértebra L2. Aqui acabou a coluna vertebral, ó. Então qualquer corte que vocês verem aqui nessa região, ó, vocês veem esse H da medula aqui, ó. Vocês conseguem ver o H. Se você ver um corte aqui, ó, como eu não tenho mais medula, como que vai ser esse corte? Você vai ter aqui um tubo cilíndrico, tá? Porque eu tenho dura mater nessa região, mas o que você vai ver é um monte disso aqui, ó, sem um H medular. Você vai ver um monte de fibras. Isso aqui é a altura da caldequina. Então verifica isso. E aqui uma outra coisa interessante que eu quero que vocês vejam, que vocês quando estudam as vértebras, vocês não se atenham a um detalhe. Se você pegar a vértebra de um mesmo cadáver e comparar uma vértebra cervical, uma torácica e uma lombar, olha o que vocês vão perceber. Vocês vão perceber que o forame cervical, ele é muito grande. Ele compete com o forame lombar. Por quê? Porque a intumescência cervical é enorme. Vocês nunca perceberam isso, né, quando vocês estão estudando as vértebras? Que os forames das vértebras cervicais, quando você pega a vértebra para rodar no dedo, vocês percebem que a vértebra cervical vocês conseguem rodar no indicador. Mas se vocês pegam uma vértebra torácica ou uma lombar, vocês não conseguem. Porque essa intumescência cervical é a mais larga que a gente tem. Aí a gente vai ter uma outra intumescência lombar aqui, então na lombar a gente tem também um baita de um forame, que depois se estreita em L4 e L5 por causa da passagem da caldequina. E aqui eu tenho a região torácica, que é onde você tem os forames menos desenvolvidos, eles são mais finos.
Por quê? Porque eu não tenho plexo sendo formado, eu não tenho intumescência na região torácica. Então a medula torácica, se vocês perceberem aqui, ó, um corte na altura de C8, que é tipo o meio do plexo braquial, você vê que ela é gorda, ó, começa fina, engorda no plexo braquial, aí afina de novo aqui na região torácica, porque não tem intumescência, e lá na região lombar eu tenho novamente um alargamento da medula, onde eu vou ter também um aumento do forame também. Quando vocês veem o nome estenose de canal, significa que a pessoa tem um estreitamento do canal vertebral. Isso pode comprimir a medula nesses pontos. Então é importante que vocês verifiquem essas diferenças que a gente tem aqui de uma medula cervical alta na altura do plexo cervical, que não é tão desenvolvido, na altura do plexo braquial, que tem a intumescência cervical, na altura torácica, que não tem intumescência, na altura lombar, que volta a ter intumescência lombar, e aqui no finalzinho da sacral, aqui que ela já é bem fininha, tá bom? Já vai afinando de novo aqui. Então eu queria mostrar coisas que vocês não veem no dia a dia de vocês.